Olá, você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali, o maior podcast do segmento de postos no Brasil. Bom, a gente vem aí de uma minissérie sobre gestão ambiental e de segurança nos postos de serviços, né? E a importância disso no dia a dia. E no último episódio de Tanque Cheio, a gente falou sobre plano de ação e seu vínculo com o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Hoje, nós vamos falar sobre capacitação, né? Treinamento e desenvolvimento voltados para esse processo, né, essa gestão ambiental e de segurança nos postos e a importância disso, o desenvolvimento da equipe, já que a gente trabalha no ambiente de riscos, né? E por isso eu estou aqui novamente com o Jonathan Rocha, diretor da Soluções Rocha, para a gente falar de um tema tão importante e que precisava de um conteúdo exclusivo. Tudo bem, Jonathan? Tudo ótimo, cara. É um prazer poder estar aqui nessa minissérie e hoje tratando sobre o que culmina do processo, né? Tenho certeza que quem acompanhou esses 3 episódios, os 2 que nós já fizemos, esse outro episódio que vai fazer hoje, vai ter muito conteúdo para poder melhorar a sua gestão ambiental, sua gestão em segurança trabalho e postos de combustíveis. Eu preciso agradecer mais uma vez a oportunidade que a Ali, a Academia Corporativa, estão dando para esse tópico, para esse assunto, porque de fato é relevante, é importante, é necessário falar sobre isso. A gente percebe, nos outros episódios a gente falou um pouco sobre isso, sobre a questão da percepção que eu tive nos postos de combustíveis que a gente visita, que ainda não é algo que está implantado na cultura, que está tão presente na maioria dos postos de combustíveis, alguns sim estão, mas a maioria ainda não está tão engajado nisso, então é muito legal, é muito bacana, é muito importante para a revenda ter um canal tão importante, que é o maior podcast para postos de combustíveis do Brasil, indiscutivelmente, para a gente poder tratar desse assunto, para a gente poder levar informação de valor para que os postos possam, como você disse no outro episódio, quem já está implantado vê um detalhe que pode melhorar, quem está no meio do caminho já dá um andamento para chegar na excelência e quem está, de repente não faz um processo tão adequado, ter ferramentas práticas para poder implantar. Hoje sobre gente, né? Pode falar de gente agora. E aí, assim, para a gente fazer aqui uma introdução, eu queria, assim, porque eu sou da área, né, de educação corporativa, então vou deixar para você falar sobre isso, né? Porque, assim, a gente sabe a importância disso, eu trabalho com isso já há 20 anos, apesar, né, de ser novinha assim, mas você com 10 anos de idade? Mas é importante, assim, eu queria que você explicasse por que da importância de treinar a equipe, principalmente com esse olhar de segurança, né, e meio ambiente. É bom falar com você sobre isso, porque eu tô falando com alguém que, de fato, fez a percepção clara do assunto. Você vive esse mundo, né? E é um prazer poder falar isso com você, inclusive. Mas vamos lá. Nunca falha quando a gente fala de mudança de comportamento, mudança de postura, ela passa pelo treinamento. O desenvolvimento pessoal humano, ele nunca cessa, ele nunca para. Então, eu às vezes tem que ser até repetitivo, eu tenho que entrar no mesmo assunto várias vezes para que a gente possa lembrar. Nesse caso, meio ambiente, a gente percebe o seguinte: a gestão ambiental e de segurança é muito importante em postos de combustíveis, porque o posto de combustíveis é uma atividade potencialmente poluidora e também é uma atividade que envolve muitos riscos para quem transita naquele local, tanto frentistas, como gerentes, como o próprio revendedor, clientes, enfim, a sociedade que está em torno daquilo ali. Então, como eu tenho um risco muito grande, os treinamentos também têm que ser bem intensificados. E quando eu falo treinamento, a gente pensa assim, tem tanto investimento em treinamento de vendas, né? A pessoa às vezes contrata muita gente para dar treinamento de vendas avançado e tal, mas a gente não vê de repente o mesmo investimento, o mesmo afã quando a gente fala de segurança. E é tão importante, é tão relevante a gente ter esse tipo de trabalho, então essa é a necessidade, porque de fato, onde eu estou, eu tenho esses riscos ambientais e segurança para o negócio. Legal. E assim, Jonathan, a gente até estava fazendo aqui um esquenta aqui nos bastidores, a gente estava conversando sobre isso, e foi bom você falar, porque eu sempre falo que educação faz parte da estratégia de todo o negócio, né? E seja qual for o tamanho do posto, né? É muito importante também ele focar nisso. A gente
treinado, vamos colocar assim, a gente passa por um processo de educação desde criança mesmo, a gente nunca para de estudar, porque as coisas vão acontecendo, e tem realmente assuntos que, principalmente quando a gente está falando de uma atividade de risco, que não basta ter só a conscientização. Então é muito importante quando você fala assim, o revendedor às vezes contrata um treinamento. Então, assim, a gente sabe que tem alguns treinamentos que são voltados para conscientização, que é importante, que faz parte também do processo de cultura e tal, mas tem os treinamentos que ele é conscientização, mas ele é obrigatório, né? Então, estou entendendo que os postos têm que fazer esses treinamentos obrigatórios para uma série de, digamos assim, assuntos aí relacionados às NRs, né? É isso mesmo. NRs é a parte ambiental também, as resoluções, né, que a gente tem que entender. Karen, o treinamento, quando ele é tido como obrigatório, eu percebo que muitas vezes ele entra na linha de despesa do posto. Ele entende que aquilo ali é um gasto, é uma despesa, é um dinheiro que ele está jogando ali. Mas se você lembrar qual que é a atividade do posto de combustíveis, né, que é a revenda de combustíveis, ou seja, do Triângulo de Fogo, vamos falar um pouquinho sobre a parte de NR20, tá? Dos 3 dias para poder ter um incêndio no posto de combustíveis, eu tenho que ter combustível, eu tenho que ter oxigênio e eu tenho que ter ignição. Combustível no posto de combustíveis tem pouco, né? Só o que tem. Oxigênio tá lá. Tá aí, né? Eu só preciso de uma centelha. Então, é um ambiente que tem um risco muito alto. Então, o treinamento para esse pessoal que trabalha nessa atividade, ele não pode ser tido como algo que é uma despesa, que é algo que é um dinheiro que eu não gostaria de utilizar, porque quando a gente está começando a enxugar a empresa, a primeira linha que você corta é a despesa, né? Você corta de despesa. Não é. Então, acho que o entendimento de um treinamento obrigatório nesse ponto acaba prejudicando um pouco. Eles entendem que só porque é obrigatório eu tenho que fazer, então faço de qualquer forma. É aí que está a diferença. Como eu estou tentando mudar a cultura, essa parte que eu trato sobre a parte de segurança, meio ambiente, ela tem que ser pensada para promover o que você acabou de falar, que é a mudança de comportamento, esse engajamento, esse comprometimento, esse envolvimento de todos para que as coisas possam funcionar. Então, quando eu trato o treinamento de segurança apenas como algo que eu tenho que fazer, que eu vou focar no curso, por exemplo, acaba que eu perco um pouco essa oportunidade, eu acho que é uma grande oportunidade de transformar aquelas pessoas em agentes de mudança no meu negócio. Pessoas que de fato vão se dedicar, vão se empenhar naquele processo. E também, Karen, passa uma mensagem muito ruim para quem está sendo treinado. Porque você de repente, para poder treinar em relação às vendas, né? Eu tenho as melhores oportunidades, os professores mais tops do mercado, eu assisto aos treinamentos da academia corporativa que são muito bem feitos, inclusive parabéns pelos materiais. Então, e tenho isso, mas na hora de segurança eu vou ter qualquer um que vai chegar e falar qualquer coisa, que vai simplesmente cumprir carga horária, poder liberar certificado, passa uma comunicação para a equipe que aquilo não é importante. Então ele entende que o foco seria somente a parte de vendas, mesmo a parte comercial, e é muito importante, não estou dizendo que não é, eu mesmo faço também de vendas para postos de combustíveis, mas a parte de segurança, a parte de meio ambiente, ela é muito importante para continuidade do negócio. Imagina o risco que tem um ambiente como esse, de repente contaminar algo, ou de repente causar um acidente no ambiente de trabalho. Então, para que a cultura seja mudada, eu tenho que repensar meus treinamentos, repensar como que eu faço, como que eu vou elaborar esses treinamentos. É verdade, e assim, você falou assim, o frentista, né, pode achar que isso não é importante e tal, porque assim, essa sua fala, ela tá muito ligada a valores, crenças, a rituais diários, né, de como que aquele revendedor realmente tem o olhar para meio ambiente e para a questão de segurança. E se ele realmente, isso não tá ali no exemplo, no exercício diário, aí a gente sabe que realmente não tem cultura, né, então, naquele lugar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho se você já teve alguma experiência, né, em relação a isso, né, como que isso funciona nos postos, o que você poderia falar pra gente sobre esse assunto? Vou falar um ponto positivo, pode? Lógico. Porque assim, a gente tá falando muito em relação à conscientização, como tem que ser, porque a maioria, de repente, não cumpre da maneira que a gente imagina que deveria ser, mas nós também temos bons exemplos, tá, Karen? Eu já fui em vários postos onde o revendedor, ele entendeu sua posição na sociedade. Ele é um empresário, ele tem sua responsabilidade social e também responsabilidade sobre tudo aquilo que ele produz e gera no seu ambiente. Então,
através de conscientização, trabalho, treinamento, gestão, você observa claramente como que o comportamento das pessoas é pensando nisso, como que todo mundo naquele ambiente está em prol está engajado em fazer com que tudo funcione corretamente. Isso é muito legal e funciona, tá? Uhum. E mais, Karen, o cliente percebeu isso. Esse ponto eu queria chegar. O cuidado, o zelo é tão relevante que o cliente notou essa diferença. E acredite, o cliente dá valor para isso. Uhum. Esse posto em questão, eu não gosto de entrar muito em questão de precificação, enfim, mas ele não é o posto mais barato da região dele. Ele tinha uma diferenciação um pouquinho acima. Uhum. E mesmo assim, ele não perdia em quantidade de clientes, porque as pessoas se sentiam bem em relação ao atendimento, se sentiam bem em relação à estrutura do ambiente de trabalho, mas também percebiam essa questão do zelo pela sociedade, pelo meio ambiente, pelas pessoas que ali estavam. Entenda como mudança de cultura, onde eu começo a perceber que o que eu faço impacta no outro, interfere na maneira como eu trato até o outro. Uhum. Então, um ambiente de trabalho onde eu tenho uma cultura pensando na sociedade, pensando na questão ambiental e pensando na segurança das pessoas, faz com que até o tratamento do cliente mude. Então, quando a gente fala em mudança de cultura, mudança de comportamento, essa questão de enxergar o outro, quando a gente fala em meio ambiente, eu estou falando de enxergar o outro, enxergar o que está acontecendo ao meu redor, como que o meu trabalho, como que a minha vida impacta nesse local. Isso demonstra pro frentista, pro vendedor de pista, né, que a sua atitude é importante, que o seu comportamento é importante. Isso reflete até em atendimento, reflete até na maneira como ele se relaciona. Então, tudo acaba ficando melhor. Então, perceba, com treinamento, capacitação, com envolvimento do gestor, porque também isso é o que a gente chama de cima para baixo, né, que falar bonitinho, né, de up-down, né, de cima para baixo, mas tem que vir da cabeça do negócio. Então, o revendedor ou revendedora tem essa iniciativa, tem esse entendimento da importância, transmite essa importância aos gerentes através de atitudes, posturas, cobrança. O checklist que falamos no primeiro episódio, a gente tem no segundo, eu acho. O checklist foi no segundo? Enfim, e o que a gente fala sobre isso é importante que ele cumpra, que ele cobre, que ele mantenha, para que a gente crie a disciplina, que a gente também falou em um dos 2 episódios que a gente comentou sobre isso, sobre a questão de ter a disciplina em executar, e com isso a gente começa a transmitir para a equipe que aquilo é importante. Estive num posto ontem. Você não acredita o jardim que tinha no posto. Era maravilhoso. E eu falei, gente, que jardim bonito, umas flores bonitas, sabe? Depois até te mostrar a foto pra você poder ver. Jardim maravilhoso que tinha lá. E aí eu perguntei pro chefe de pista, pô, jardim bonito, né? Pô, mas a gente também molha esse jardim 5 vezes no dia. Você molha 5 vezes no dia? Ele falou assim, molho. Eu falei, mas como é que você faz isso? Por que você faz isso? Não, hoje pra mim é normal, mas no início era meio assim complicado quando eu entrei aqui. Eu tenho 1 ano e meio que eu tô aqui, mas hoje eu já tô acostumado, já sei o que eu tenho que fazer. Então, peraí. O mesmo hábito que ele criou em molhar o jardim 5 vezes no dia é o hábito de controle, o hábito de manutenção na parte ambiental. E eu posso garantir, o que ele fez dá resultado, porque eu vi o jardim. Então, da mesma forma que eu vejo o jardim, eu posso ver a questão do seu comprometimento com a parte ambiental, da parte de segurança. E adivinha o que eu fui fazer lá? Fui fazer checklist de verificação de parte ambiental e segurança do trabalho. Ou seja, perceba que o comportamento, a preocupação do outro já tem esse sentido. Já tem esse envolvimento, já tem essa preocupação com a parte ambiental, a parte de gestão de segurança do posto de combustíveis. E lá também é um ambiente que eles chamam de pet friendly, que é a questão do acolhimento de animais. Então, até falando dessa revenda específica que eu fui, eles têm o cuidado de receber animal, a cachorro que está abandonado. E enquanto eu estava treinando, o revendedor chegou com 3 cães que tinha acabado de levar para banho e tosa, que vivem no posto dele, ele acolhe. Então, de novo, quem está em volta, os clientes que ele tinha, percebe esse tipo de comportamento e valorizam isso. Como eu disse, o mercado é diferente e essa mudança de cultura é muito relevante para o negócio. Então, não é só mais uma questão de cumprimento de obrigação legal. Porque é obrigatório, não. É porque o meu relacionamento com a sociedade tem que ser responsável e porque o meu cliente, a pessoa que visita o meu posto, ele enxerga isso como algo positivo e quem de repente não está atendendo essas normas ou que de repente não está adequado, em algum momento vai sofrer não só sanções em relação à parte fiscalização, mas também pode receber algum tipo de resistência em relação ao cliente em visitar o ambiente desse posto de combustíveis.
Legal, Jonathan. E assim, você falou sobre a ferramenta de gestão, né, que na verdade você trouxe esse assunto agora, mas a gente também já vem discutindo isso nos episódios anteriores, o quanto que essas ferramentas, elas ajudam nesse processo de controlar, mitigar, enfim, né, de cumprir os requisitos legais. Mas também de nada adianta ter as ferramentas e a equipe não está treinada, não sabe como é que faz, enfim, né? O que você poderia linkar, né, pra gente, explicar aqui pra gente, treinamento com ferramenta de gestão? Quem executa são as pessoas, né, Karen? Então, assim, a gente pode ter todo o processo bonitinho, bacaninha, mas quem vai executar, quem vai fazer aquilo funcionar são as pessoas. Então, processo e pessoas andam muito junto. Uhum. Então, de nada adianta eu ter metodologia, ter ferramenta, ter checklist, se a pessoa não enxerga valor naquilo. Ou não entende, né? Isso, a gente fala muito de propósito hoje, né? Então, é uma palavra muito em evidência hoje. Uhum. Tem que ter propósito. Tá? Qual que é o propósito do que eu estou fazendo? Como é que você vai convencer a pessoa, de repente, preencher um checklist sobre a parte ambiental se ele não percebe o valor daquilo, você não entende por que aquilo causa impacto na vida dele, porque aquilo é bom para a sociedade que ele vive. Então, esse treinamento que a gente fala é um treinamento de conscientização. Ele escapa um pouco daquela parte do obrigatório, que eu vou explicar a norma, falar por que tem que fazer, não. Eu vou explicar o propósito daquilo, qual que é o valor daquilo que ele está fazendo. E assim, isso vai fazer muito parte da cultura do negócio. Você percebe em pós com cultura forte, cultura de meio ambiente, cultura de segurança forte, você percebe pelos comportamentos, pelas exigências. Por exemplo, você vai prestar serviço num lugar desse para poder efetuar uma obra, ele vai te cobrar o certificado de treinamento. Você tem NR20? Uhum. Não. Olha, tem um curso online aqui, vai lá e faz. Tem que fazer pra você entrar aqui, porque é obrigatório. Uhum. Que vai prestar serviço. Vai subir a altura, tá? Você tem NR35, que é trabalhar a altura? Não tem, eu tenho que ter o certificado de quem vai estar aqui. Os EPIs você vai usar. Então, tá assinado, tá bonitinho. Então, assim, você vê um cuidado. No contrato vem descrito quais são os riscos que ele vai ter. Isso, inclusive, também é previsto em norma. Quem vai prestar serviço sobre posto de combustíveis, você tem que informá-lo dos riscos. Tem que falar quais são os riscos. Olha, aqui tem combustível, líquido inflamável. Então, tudo isso tem que ser feito. Então, você percebe quando a cultura é forte, percebe que é bem cuidado, é bem trabalhado isso. Isso evita problemas. Uhum. Imagina, de repente, ter um acidente no seu posto de combustíveis causado por um terceiro. Não importa se é terceiro, se é o seu, está no seu ambiente de negócio. Então, você é o responsável por zelar por aquilo, zelar tanto pelas pessoas, como pelas próprias pessoas que trabalham ali no dia a dia, como também quem é terceiro. Então é importante pensar nisso. Já no lugar de cultura fraca, é como se fosse uma sopa rala, sabe? Você vê que ela não é consistente. Ele chega para trabalhar um terceirizado. Tem NR20? Não. Faça-me depois, lá me manda, pra gente poder só ver, pra você poder colocar aqui que o pessoal tá cobrando, a auditoria vai cobrar, eu tenho que ter aqui. Você tem certificado de trabalhar à altura? Não tá válido, tá? Você consegue arrumar isso pra mim durante a semana? Vai lá, recicla e manda pra mim, poder colocar na pastinha. Ou seja, vira mero proformes, ou seja, a pessoa só quer cumprir norma para evitar que a auditoria pegue ou evitar uma fiscalização. Mas não é esse o foco. O foco é, de fato, proteger as pessoas. Esse rapaz está subindo a altura, de repente, não foi reciclado, o trabalho dele tem mais de 2 anos que ele não tem nenhum treinamento, sei lá quanto tempo que ele sobe num caminhão-tanque, sei lá quanto tempo que ele vai ter que trabalhar. Então, é importante a reciclagem para poder relembrar alguns conceitos básicos. Lembrando que Karen fala o tempo inteiro, né? O óbvio também tem que ser dito. E eu tenho que reforçar, e eu tenho que reciclar isso. Você trabalha na academia corporativa, Karen. Vamos jogar um pouquinho pro seu lado agora. Os treinamentos que você faz, muitas vezes o tema não é o mesmo, você muda a sua forma. Uhum. O assunto é o mesmo. Você vai explicar lá o padrão atendimento da área, por exemplo. Padrão é padrão, só que eu tenho que explicar essa aula, às vezes, de uma forma diferente, para trazer engajamento, para as pessoas, né, participarem daquele conteúdo, enfim. Mas no âmago, ou seja, o X da questão, o assunto é o padrão. É o mesmo, é o padrão. Você muda a forma. É igual. Ou seja, você tem que repetir o assunto de forma diferente. Em relação ao trabalho de meio ambiente, mesma coisa. Então tem que trazer de forma diferente para que eles possam entender o processo. Então, o trabalho de treinamento voltado para essas ferramentas é esse. De nada adianta eu ter um checklist bem feito se eu não consigo explicar para o meu frentista qual o propósito daquilo. Não adianta ter um plano de ação bem definido, bem trabalhado, se quem vai executar não entende a importância daquilo para o negócio. Não adianta eu ter um 5W2H, que é uma ferramenta de gestão também que a gente explicou no outro episódio, se
na hora de executar, de repente eu deixo um ponto falho, ou eu não entendo como fazer, eu não entendo o quando fazer, e fica uma perna do processo faltando e não é executado da forma que tem que ser feita. Isso envolve tanto reputação do negócio, porque as pessoas percebem isso, ou seja, isso é percebido, como envolve também a segurança e também a saúde das pessoas que estão envolvidas no processo, como também a questão da perda do processo. Isso para se perder, Karen, é fácil. Então se a pessoa não percebe o propósito daquilo ali, ela para de fazer, ou então vai virando papel, mais papel, vai chegar um ponto que vai deixar tudo preenchido já, e depois é só entregar assinado no final do dia, mudou a data e mudou o horário, não vai ter uma importância, uma relevância, como tem que ter um processo tão importante como esse. Lembrando que, reforçando na verdade, posto de combustíveis é uma atividade potencialmente poluidora, acho que ninguém duvida disso. E a questão de segurança, nós temos sim muitos riscos à segurança durante o trabalho. Você tem dúvida em relação à segurança? Abre o seu PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, e você vai buscar lá na sua análise de riscos. Você vai ver quantos riscos tem descritos para a função de frentista, para a função de gerente, para a função de... Até no escritório tem funções, tem risco também, porque ele às vezes transita, né, pelo posto, algo nesse sentido. Então, você vai perceber que tem vários tipos de risco. Então, todos eles têm que ser trabalhados, têm que ser eliminados quando possível, quando não é possível, tem que ser reduzidos. O treinamento faz parte disso para que eles possam usar ferramentas de gestão e consigam entregar esse processo mais redondo no final do dia, no final do trabalho. Jonathan, você falou aqui sobre essa questão de valores, propósitos, você falou muitas coisas profundas aí, né? E principalmente de reputação, porque a reputação, né, a sua marca, a importância de você cuidar da marca, porque você pode construir um trabalho fantástico de marca e perder ela em segundos, né? Então a importância realmente disso, eu até lembrei de um livro aqui que eu estava dando uma pesquisada enquanto você estava falando, que é As 48 Leis do Poder, que é um livro que eu já li há muitos anos atrás, tem quem ame e quem odeie esse livro, fala são 48 leis, né? Então é um livro que não é sequência, ele não tem uma sequência, você pode escolher a lei ali para poder estudar. E tem uma lei que fala muito depende da reputação, então ele é bem profundo e fala da importância realmente que você precisa cuidar da sua reputação, e nos postos de serviço não é diferente, porque os impactos que uma questão de segurança ou de meio ambiente pode causar, esse posto ser um causador, o peso disso, né, naquela sociedade, naquele bairro, naquela cidade, né, e hoje a gente tem as redes sociais. Um negócio desse tamanho aqui, ele viraliza e às vezes, assim, indiferente se você teve culpa, se você não teve culpa, você não vai ter, às vezes, o direito de explicar. Você pode até explicar legalmente, mas na internet, né? Já era. Então, você, às vezes, fica com aquele rótulo, né? E é difícil depois de você mudar isso, depois que fica aquela marca, né? Aquele rótulo. Olha, vou falar um pouco sobre a questão da internet que você comentou. Se você acessar a internet hoje e buscar acidentes em postos de combustíveis, você vai encontrar vídeo lá com milhões de visualizações. Muitos vídeos. Mas só que tem um vídeo específico, né, que mostrou uma cliente reclamando do posto. Vou dar um exemplo desse tipo, tá? Vou falar em meio ambiente, vou falar de uma reclamação específica. A cliente reclamando do posto. Ela filmou, falou que colocou X combustível, mas não tinha entrado no tanque, enfim. E reclamou sobre isso e gravou esse vídeo. Esse vídeo, ele virou igual um rastilho de pólvora, ele difundiu muito, ele viralizou, pelo menos no nosso ramo, né? Ele viralizou. Não tinha acontecido nada daquilo. Foi uma falha de comunicação da frentista com a cliente, e o posto fez até um vídeo de defesa, fez um trabalho todo pensado, contratou um estudo de pesquisa para mostrar que no tanque cabia mais combustível, enfim, fez um trabalho. Quando você pega o vídeo que foi feito reclamando e o vídeo foi feito defendendo, a disparidade de visualizações é absurda, porque o vídeo defendendo ninguém viu. Mas é sempre assim. Exato, a população de modo geral, né, ou seja, elas querem ver o sangue, né, quer ver a parte ruim da história, a parte boa não vai. Então, a notinha de arrependimento do que foi postado, não adianta muito. Você vê em blogs também de fofoca na internet, vai lá e posta, bomba, aconteceu isso, depois quando ele vai postar a nota de, informo que não vou falar mais de fulano, e que isso aqui, conforme a ação judicial, não tem nem visualização, não tem nada, não tem o mesmo engajamento. Então,
a ideia é evitar que aconteça. Imagine você numa cidade pequena, tô falando você, revendedor aí que tá assistindo a gente, ou tá ouvindo a gente, você numa cidade pequena, cidade, sei lá, 14 mil habitantes, 15 mil habitantes, ou até menos, tem lá 3 postos da cidade, ou 2 postos da cidade, e de repente o seu posto é interditado por questões ambientais. Ou de repente acontece um acidente no seu posto de combustíveis. Qual que é o dano à imagem? Como que se repara a imagem no posto fechado? Durante uma semana, 2, não precisa muito tempo, não, uma semana, até você tentar eliminar, tentar reabrir, por conta de um dano ambiental, por conta de um acidente. Sem contar que, nesse exemplo específico, uma cidade pequena também, tem a questão que provavelmente você conhece a família de quem acidentou. É uma pessoa próxima a você. Então, esses cuidados, eles são para que isso não aconteça. Para que você não tenha dano à imagem. Porque a imagem que nós temos hoje, Karen, é assim, você sabe disso, você toma conta da sua imagem, eu também tenho muito cuidado com a minha imagem, onde que eu tô associado, onde que eu tô ligado, porque eu, como tenho essa voz ativa na área de pós-combustíveis, você também tem muito, inclusive, a gente tem que tomar cuidado onde a gente está, o que a gente apresenta, o que a gente fala, e para todo o comércio é assim, para todo lugar é assim. Então, uma empresa, ela tem que saber como é que ela se posiciona. Então, ela tem que escolher agora o lado que ela vai ficar. Se ela vai ficar do lado onde todo mundo está indo, que é a preservação ambiental, cuidado com as pessoas, a questão do ESG gritando hoje, ou se ela vai talvez continuar no mercado antigo, que não tinha tanta preocupação, tinha obrigações, mas talvez não tivesse tanta preocupação agora antigamente, mas a tendência desse pessoal que não se preocupa com a reputação, com a imagem, é cair no ostracismo, no esquecimento, e de repente se deixar de lado em detrimento daqueles que se preocupam. Para revendedor que fala que o preço é sempre o mais importante, eu tenho um argumento só para a gente poder rebater, porque de repente fala assim, não, mas eu não vou fazer mais barato porque o que importa é preço, o cliente não está importando com isso. Karen, eu fiz uma pergunta uma vez para frentista em treinamento, perguntei assim, quantas vezes o seu cliente chega perguntando quanto tá a gasolina? É muito, cara, assim, fala, toda hora pergunta. Então tá, como que ele escolheu o seu posto pelo preço? Você não sabe nem o preço da placa do seu posto. Então, assim, esse argumento acaba se perdendo. Então, a proposta de valor que eu entrego para o negócio, ela sim, ela é enxergada pelo cliente, ela é percebida pelo cliente. Acontece que eu não consigo dar uma proposta de valor se eu não consigo entregar valor. Então, eu quero cobrar mais caro? Posso querer. Mas o que eu entrego em troca? Entrego um bom atendimento? Eu entrego um ambiente confortável? Eu entrego um ambiente limpo, organizado, seguro, ambientalmente correto? Se eu não entrego isso, de fato, eu vou estar comparando com os demais. Mas se eu entrego isso, o cliente percebe esse valor e eu consigo, de repente, ter até um distanciamento. E a reputação passa por isso, a imagem passa por isso. Eu vejo muito como é que é difícil, como eu trabalho com isso, eu vejo como é custoso, como é difícil recobrar a imagem ou restabelecer a imagem do negócio depois dele fechado. Mesmo quando ele, de repente, não é fechado por conta ambiental. De repente é uma outra situação, mas aquele burburinho, aquele movimento da cidade acaba prejudicando. Então, tome muito cuidado com isso, ainda mais quando o assunto é meio ambiente e segurança, porque esses pontos são muito sensíveis para a sociedade hoje. A sociedade hoje é muito sensível a esse tipo de assunto. Olha, aquele posto contaminou um lençol freático, pronto. Aí é muito complicado de reverter. Aquele posto deixou a pessoa trabalhar à altura sem nenhum tipo de zelo, o cara caiu lá e machucou, lá para você ver que responsabilidade. Então, hoje, isso é muito forte nas pessoas, não é mais igual era há muitos anos atrás. As pessoas têm uma preocupação real com isso hoje. Ô Jonathan, e assim, você me fez lembrar essa questão da reputação, porque a gente começou com segurança e a gente está falando de como que não olhar para isso, como que pode impactar na marca, na reputação e tudo mais. E aí você falou de redes sociais, né, a gente falou sobre isso aqui, e também assim, hoje eu vejo muitos vídeos de postos, porque as pessoas só estão preocupadas em fazer o vídeo, o meme, a brincadeira, a dancinha, esquece dos pontos de segurança. Aí, às vezes, está fazendo até alguma coisa ali no posto que corre, impacta, né? Explode, né? Mas mantive o vídeo. Tem engajamento. Então, assim, o treinamento, ele ajuda nisso. Nesse processo, inclusive, da pessoa entender. Ela pode fazer, eu acho que é super importante estar na internet. Hoje a internet é um negócio, sabe? Então, assim, tem que usar mesmo, tem que usar a seu favor, mas não podemos deixar de olhar esses pontos de segurança, porque às vezes o frentista não fazem por mal. Ele faz porque todo mundo tá fazendo, vamos fazer também, vai ser legal e tal, mas às vezes alguns pontos de segurança, até ali na gravação,
ela é perigosa. Porque até dependendo do lugar, vou pegar um exemplo aqui de uma distribuidora, tá? A gente vai, se precisar fazer uma gravação em algum lugar que tem um risco, não pode ser de qualquer forma, eu tenho que ver qual que é a área de risco, eu tenho que ver se aquele equipamento é adequado para aquilo ali, e por aí, dentro de tantos outros pontos que precisam ser observados. Mas eu penso que o treinamento, ele é um agente de cultura, inclusive para o frentista, para o vendedor de pista, para a equipe do posto, entender, poxa, eu vou continuar fazendo meu trabalho, vou gravar um vídeo aqui, mas vou refletir nos pontos de segurança. Eu vou fazer de acordo com o que dá, o que não dá, né? O que dá pra fazer. O que você podia falar sobre isso pra gente? Eu estou um consumidor ávido de TikTok ultimamente, com esses videozinhos. O interessante, Karen, é que dá pra fazer. Você mesmo comentou, pode ser feito. É um negócio, é um business, e assim, essa questão da influência digital, ela é muito forte hoje, e tem como fazer de forma segura. Então tem como ele providenciar, como ele ajustar pelo menos a posição da câmera, onde ele está fazendo. Mas de repente, vamos lá, será que o seu frentista do seu posto hoje, ele sabe o que é uma área classificada? Ele tem noção do que é isso? Uhum. Ele tem noção da área de exposição do vapor do combustível, aonde que vai, onde ele está abastecendo? Ele sabe o motivo dele ter que afastar 1,20 m da bomba quando ele vai abastecer, principalmente a gasolina, ele armar o bico e afastar? Então, de novo, uma coisa é eu chegar para ele e falar quando assim... você fala principalmente da gasolina, até pra gente poder lembrar, sim, porque ela entra em combustão com temperatura negativa. Exato, ela é mais complexa. E também porque ela contém benzeno. Então assim, eu tenho a questão do benzeno e também a questão de explosão. Mas voltando, você sabe disso. Você estudou, você entendeu. E você entendeu a importância. Mas será que a sua equipe sabe? Uhum. Porque o que eu vejo muito, cara, o treinamento é o seguinte. Ele fala assim, olha, você tem que afastar 1,20 m da bomba, tá? Eu falo, por quê? Porque tá preso de norma. Obrigado. O cara... Tá. Sabe o que acontece, cara? Você sabe o que acontece. Você trabalha com treinamento. Ele vai ignorar. Ele vai chegar na pista e falar assim, bobagem. E tá lá segurando o bico. Vai que esse bico solta aqui, depois eu vou ter que pagar. Então assim, ele não entende a importância, ele não entende o perigo daquilo. Ele não entende qual que é o risco que ele tá correndo, qual o produto químico que ele tá exposto. Então, todo esse processo de treinamento, ele é feito para literalmente conscientizar. E vocês estão entendendo um pouco o tom do treinamento que eu estou explicando. O treinamento obrigatório, por exemplo, aqui em Minas, por exemplo, tem um tal do PC4 e PC5, que são os treinamentos, os PCs, que são da parte de meio ambiente. Exemplo, tá? Lá fala de ambiental. Então tem um tópico. Todo ano tem que falar de parte ambiental. Lindo, maravilhoso, mas como que é falado? Eu posso falar assim, olha gente, não pode jogar resíduo contaminado junto com lixo comum, tá? Pessoal, também não pode deixar o óleo na pista. Quando o óleo cai na pista, você não pode jogar água e colocar na canaleta, não. Você tem que colocar um material absorvente. No dia a dia, Karen, o pau quebrando, sol na cabeça, derramou combustível na pista, ele vai jogar água e vai varrer pra canaleta porque ele não entendeu o que vai acontecer com aquilo. Ele não entendeu que de repente está jogando combustível para a canaleta de uma caixa separadora. E que era separadora de água e óleo, não de combustível. E esse combustível pode ir para algum tipo de ambiente, mas pode contaminar algum outro ambiente. Então, entendam como que a comunicação assertiva, como que eu de fato explicar o motivo das coisas. Por que não pode colocar o frasco de óleo em lixo comum? Gente, é plástico, é a mesma coisa. Não, ali tem óleo contaminado. Isso vai para um lixão, vai para algum lugar. Quando chegar lá, esse óleo vai contaminar o solo desse ambiente. Então assim, além do que, eu posso contaminar o trânsito desse local. E quem está transportando não tem certificação para fazer isso, não tem essa preocupação, não tem esse zelo. É uma série de fatores que eu posso, de fato, prejudicar o meio ambiente, prejudicar o mundo que eu vivo. É minha casa, a gente não tem outro lugar para ir que eu saiba, né? Estou estudando aí para onde a gente pode ir depois, mas por enquanto é o que nós temos, a gente tem essa casa para poder morar. Então, essa conscientização é importante. Eu vejo, Karen, nessas capacitações, uma oportunidade de conseguir trazer essa conscientização. Mas é importante que quando ela for feita pensando nisso, pensando em mudar o comportamento, pensando em causar emoção. A pessoa poder falar assim, poxa vida, com o meu trabalho, ou com a minha ação, ou com o meu comportamento melhorado, eu consigo de fato ser um agente de mudança do ponto de vista ambiental e eu consigo me proteger
proteger meus colegas e proteger as pessoas que visitam o meu ambiente de trabalho. Então, essa conscientização vem de treinamentos voltados para mudança de comportamento, não só com treinamentos técnicos. Então, esse ponto que eu queria chamar a atenção. O treinamento técnico não é suficiente para que as pessoas se conscientizem. Ele tem que ser um treinamento voltado para mudança de cultura, de comportamento, de atitudes. Então, é mais nesse sentido que eu acho importante, relevante esse trabalho. Então, já que você está falando nisso, explica pra gente quais são os tipos de treinamentos que podem ser feitos, que devem ser feitos, enfim. Cara, e os obrigatórios não tem como escapar. Então, aqui eles têm que ser feitos, tá? Mas o tema deles pode ser melhor trabalhado. Então, eu não tô falando que não é fazer obrigatório, não. Pelo amor de Deus, gente, o obrigatório tem que fazer e o conteúdo programático tem que ser idêntico ao que está previsto em norma. No entanto, eu tenho como explicar de forma diferente. A norma fala o que eu tenho que falar, ela não fala como eu tenho que falar. Então, por exemplo, atividades simuladas da parte de segurança, por exemplo, é muito valioso. Porque a gente vê várias cenas de acidentes causados, que são ocasionados em postos de combustíveis, que o pessoal se perde um pouco. Se perde por quê? Porque de repente não teve uma simulação, não teve uma atividade prática que mostrou como que é feito. Então, você percebe nitidamente a dificuldade de manusear o extintor, por exemplo, porque às vezes não sabe como é que rompe o lacre, não sabe como é que utiliza, não sabe a técnica que vai utilizar para fazer aquele trabalho. Então, a parte prática é muito importante, os simulados também são muito importantes. Treinamentos de conscientização ambiental. Não é abraçar a árvore não, gente. É de fato entender que o meu comportamento interfere no meio ambiente. Então, a partir do momento que ele consegue entender essa parte de conscientização ambiental, ele consegue se comportar melhor, consegue ter uma melhor entrega, consegue se comprometer com aquilo que é obrigatório no posto de combustíveis. E só um parênteses aqui, não querendo roubar sua fala aí. Como alguma. Mas assim, Jonathan, uma coisa que às vezes a gente pode ter, assim, o posto pode ter uma leitura errada, por incrível que pareça, parece, treinamento obrigatório, treinamento de conscientização, o frentista, o vendedor de pista, eles têm muito interesse no assunto, eles gostam muito disso, eles gostam de entender, sabe? Então, você estava falando, eu lembrei que ano passado, acho que foi ano passado mesmo, a gente lançou uma websérie nova só sobre segurança na nossa plataforma. E aí, foi recorde de participação. Então, assim... O curso de segurança? O curso de segurança. Só pra você ver. Então, a gente fala assim, porque às vezes a gente pode pensar assim, não, o recorde vai ser o padrão de atendimento, né? Vendas e tal. Todos os assuntos são importantes. Mas às vezes a gente faz uma leitura que esses assuntos são mais importantes do que outros e pela evolução que foi, né, esse ranking, a gente viu que os frentistas, assim, foi um número muito grande, sabe? Vou até complementar a sua informação, tá, Karen? Porque lá na empresa a gente também faz um treinamento com os nossos clientes. E a gente faz um treinamento mensal com assuntos diversos. Assunto que está em evidência. E o mais legal é que, de fato, os assuntos ambientais têm muita demanda. E de segurança também tem. A gente fez um treinamento sobre caixa separadora. Eu pensei pra mim mesmo, eu falei assim, cara, não vai dar ninguém nesse treinamento. E olha que meu pessoal, que meus clientes têm uma certa consciência ambiental, que a gente treina, observa. Tenha fé. Eu falei assim, nossa, então vamos fazer. Minha equipe estava fazendo. Fato. Você falando aqui agora, eu tô lembrando que de fato teve muita movimentação. A gente explicou como que era feita uma caixa separadora, qual que era o conceito da caixa separadora, explicou o que era o elemento coalescente, explicou como é que era a fase 1, fase 2, fase 3, a parte de coleta, explicou como é que fazia a limpeza da caixa separadora. Tem muita gente que acha que para limpar a caixa separadora, cara, tem que drenar tudo. Então assim, eles perguntaram, teve muita interatividade, foi a engenheira da empresa, mais a bióloga que também estava fazendo o treinamento. Eu achei muito legal. Era um treinamento que eu imaginei que ia durar meia hora, durou 1 hora e pouco, porque o pessoal perguntou bastante, teve muita interação. Então, eu concordo com você. Eu fiquei meio surpreendido com o que você falou, mas agora pensando nos números da nossa empresa também batem, porque eu tenho jurídico, tem vários assuntos, mas quando a gente falou de meio ambiente, a parte dessa questão de caixa separadora, também questão de parte de resíduos, também fez um treinamento de parte de resíduos, também outro de segurança que a gente fez, não vou lembrar o assunto agora, acho que foi de trabalho à altura, também teve uma participação bem acentuada do pessoal. Então, de fato, eles se preocupam, mesmo porque é a saúde deles, a integridade física deles, a questão, é o meio ambiente que eles convivem, é o ambiente do negócio. Então, eles querem entender. Talvez falte na gestão perceber que
participá-los, fazer com que eles participem desse processo, desse meio, é valioso. É o que de fato vai fazer diferença para que eles possam ter resultado. Porque depende deles, cara. Depende muito deles. Vou dar um outro exemplo, tá? Que a gente fez lá, que deu muito certo também. A gente montou uma premiação. A premiação nossa foi os postos que tinham menos pendências, menos itens errados no nosso checklist. A gente dava um desconto de mensalidade pro cliente, dava uma premiação em dinheiro pro gerente, e a gente colocou uma churrascada pra equipe, uma pizza pra equipe. Os 3 primeiros colocados que ganhavam, né? Eu tive uma cliente, uma cidade muito pequenininha, que recebeu o 2º lugar. Ela ficou muito emocionada, ficou muito feliz com o trabalho. E a equipe estava esperando já a pizza. Então o pessoal engajou mesmo, falou assim, poxa, legal, vamos competir. E o 1º colocado, o 3º colocado também estavam nessa pegada. Tanto é que a próxima rodada que vai fazer agora, a gente vai melhorar a premiação da equipe, porque a gente percebeu que quem fez o negócio acontecer foi a equipe e os gerentes. Eles que fizeram acontecer. Então, talvez se a gente começar a ensiná-los o porquê das coisas, talvez se a gente começar a treiná-los em relação a importância e ao propósito daquilo, e talvez começar a participá-los, fazer com que eles participem do processo, com que cada um tenha a sua responsabilidade. Você toma conta da pista, você toma conta do equipamento, você toma conta do compressor, você toma conta do lava-jato, você toma conta do restaurante. Cada um tem sua responsabilidade nesse sentido. Talvez a gente consiga começar a melhorar e começar a ter um processo melhor e mais tranquilo. Porque você brigar contra a sua equipe que joga contra o processo é muito penoso, é muito trabalhoso, é muito sacrificante. Você ter uma equipe toda trabalhando em prol de algo e querendo o melhor, querendo trabalhar junto, de mãos dadas, poder fazer com que aconteça, é bem mais fácil, bem mais tranquilo. E assim, até quando tem manutenções nos postos, quando chega uma empresa para fazer manutenção, a equipe já fica lá de olho, vendo o que é. Então, quer dizer, existe sim esse interesse. E você falou aí de premiação, então eu tô entendendo que também tá ligado à motivação da equipe. Então, o que você poderia falar aqui de boas práticas de motivação da equipe pra gente poder dividir aqui com a nossa audiência? Pensa bem, se eu comissiono a equipe, geralmente a maioria dos postos tem esse costume de fazer comissionamento de venda, certo? Então, o que eu comunico com o meu frentista, com o meu vendedor? Que o importante é fazer venda. A comunicação é essa porque eu estou bonificando esse esforço extra. Poxa, por que de repente eu não posso criar algum tipo de campanha, algum tipo de avaliação relacionada à parte ambiental, relacionada à parte de segurança? Então, por que talvez eu não possa criar um fator multiplicador? Por exemplo, olha, se o vendedor de pista bater a meta e nesse mês ele não tiver nenhuma observação relacionada à falta de EPI, não tiver nenhuma observação relacionada às suas obrigações diárias de manutenção de inspeção do posto, se tiver, enfim, agregar essa avaliação junto à premiação. Então, sua premiação vai ser multiplicada por 1,10. Exemplo, ou seja, vai ter um fator interessante em relação à premiação. Algo desse tipo. Ou talvez, olha, se nesse mês nosso nível de pendências, o plano de ação que a gente tem elaborar, reduzir em 50%, todo mundo na pizzaria sexta-feira. Algo nesse sentido. Isso faz com que eles percebam a importância, faz com que eles se sintam motivados a trabalhar nesse sentido e faz com que o posto reduza o risco de algum tipo de sanção fiscalizatória. Então percebam, às vezes você pode pensar que isso é uma coisa que eu estou simplesmente gastando dinheiro. Não, é um investimento. É algo que eu faço para que eles se preocupem, para que ele, quando vê um cliente colocando um frasco de óleo na lixeira de comum, ele, senhor, por gentileza, pode achar que eu jogo fora pro senhor? Ele vai ter essa preocupação, porque está no seu critério de avaliação. Ele vai ser premiado por isso. É algo que ele vai ter algo a receber por isso. Mesmo porque, Karen, eu entendo que comissionamento ou reconhecimento é feito pelo esforço extraordinário. Eu não, falando um pouco de vendas agora, né? Eu não gosto muito de comissionar ou de rentabilizar aquilo que é padrão. Por exemplo, vou falar a minha opinião, tá? Eu não sou a favor de comissionamento de volume de combustível. De comum, por exemplo. Poxa, o comum, teoricamente, ele se vendeu, digamos assim. Ele pode melhorar a quantidade, mas enfim, tá lá. Eu sou a favor de comissionamentos para aditivada, para produtos, para fidelização. Isso é legal, né? Se eu consigo fazer aquele vendedor oferecer mais e cadastrar mais clientes e recuperar mais créditos do Livelo, fantástico. Se eu consigo fazer com que ele venda mais energy, fantástico. Se eu consigo fazer com que aquele cliente entre numa AliExpress ou na conveniência da Ali, fantástico. Isso é bonificado, porque isso é o esforço
extraordinário. Ele fez mais do que o praxe, mais do que o padrão. Legal. Parte ambiental no seu posto é amador? A parte de segurança do posto é amador? Então, de repente, fazer cumprir as normas, ou de repente, fazer esse algo a mais, verificar o ambiente, fazer essa inspeção, pode ser passível de uma bonificação também. Pode ser de várias formas. Aí entra a parte de motivação, que entra em folgas, entra em questão de bonificação financeira, até um fator a ser avaliado na comissão de vendas, algo nesse sentido, mas dá para fazer, é muito legal, funciona, e a gente tem esse resultado positivo, onde a gente vê isso aplicado no dia a dia. Excelente, eu gostei bastante dessa sua dica final aí, porque é algo diferente, né, que às vezes também não foi pensado, ou são poucos revendedores que colocam isso em prática, e a gente já viu aqui que treinamento, né, contribui muito para o resultado do negócio e também para esse processo de gestão ambiental e de segurança, né? E ao mesmo tempo contribui para esse processo de cultura mesmo, né? Da equipe, do time e até dos clientes que vão até o posto. E essa questão da bonificação, né? Da premiação, ela também vai contribuir somada aí com o treinamento. Jonathan, olha, fantástica a sua participação aqui nesses 3 conteúdos dessa minissérie sobre segurança, né, e gestão ambiental dos postos de serviços. Eu acho que esse conteúdo vai ajudar muito o nosso revendedor, o gerente, a própria equipe a refletir e ver quais são os pontos sensíveis e que ainda precisam ser aprimorados. Eu acho que a gente passou aí por várias etapas do posto, e para o revendedor isso só contribui para a sustentabilidade do negócio, para ter realmente um estabelecimento cada vez mais seguro, a equipe cada vez mais consciente, né? E isso reflete na marca, na reputação do posto, né? Então isso é fantástico e todo mundo ganha, né? O posto, a sociedade, o meio ambiente, as pessoas, que é o ponto fundamental, porque no final das contas, tudo isso que a gente falou é para quê? Para preservar a vida, né? Então, segurança vem sempre em primeiro lugar. Então, muito obrigada pela sua contribuição, pelo conteúdo super rico que você trouxe aqui para o Tanque Cheio. Karen, primeiro, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu achei um conteúdo muito legal que a gente trouxe para o revendedor aqui hoje. Relevante, de fato, que vai dar ferramentas para que eles possam ter uma gestão melhorada, né, do processo. Eu preciso parabenizar a Academia Corporativa e também a Ali Combustíveis por ter esse tipo de iniciativa. Não é a única iniciativa, existem vários processos. Eu participo de 2, eu estou no podcast aqui agora e também tenho Tudo nos Conformes, que é um canal de conteúdo do Telegram da Ali, que fala especificamente sobre meio ambiente, segurança do trabalho e gestão. Então, é muito bom ver uma companhia preocupada, de fato, não é preocupada de achar que tem que preocupar, mandar bilhete, não, é de fato engajada no processo, criar ferramentas, criar métodos, auxiliar o revendedor a conseguir fazer com que isso aconteça. Então, é muito gratificante para quem trabalha nessa parte ambiental, segurança do trabalho igual ao trabalho, tem uma empresa nesse sentido, poder ver que existem de fato distribuidoras que estão empenhadas nisso. Então, parabéns por esse conteúdo, contem sempre comigo quando precisar, vou estar aqui à disposição, é um prazer poder estar aqui. Obrigado mais uma vez. Forte abraço a todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo também. Eu que agradeço, viu? Bom, então, gente, por hoje é só. Eu espero que esse conteúdo venha ajudar e facilitar o seu processo no dia a dia. Então, até a próxima. Tchau, tchau.